Bom dia ou boa tarde a todos que estão assistindo a nossa apresentação. O nosso grupo é composto pelo Gabriel Azarias, pelo Gabriel Nakatani Marques, por mim, Jade e pela Letícia Dias. O tema do nosso trabalho é cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas aplicada à química forense. Espero que gostem muito da apresentação. Para uma boa compreensão do assunto, é importante que primeiro sejam abordados os princípios básicos das análises cromatográficas e de espectroscopia. Sendo assim, a gente inicia com a parte de cromatografia. Por volta dos anos 1900, o botânico russo Michael Twisted inventou a primeira técnica cromatográfica, quando nos seus estudos sobre a clorofila, ele foi capaz de realizar a separação de pigmentos vegetais que estavam presentes no extrato de plantas. Abaixo podemos ver uma foto dele e uma relação dos materiais que ele usou para fazer os testes. Nos seus testes realizados, Mika utilizou uma coluna que continha em seu interior carbonato de cálcio, que atuava como fase estacionária. E como fase móvel, ele propôs a utilização de éter de petróleo. E esse processo todo foi realizado em pressão atmosférica. No entanto, houve pouco interesse nessa técnica naquela época, até quando mais tarde novos cientistas retomaram os estudos da mesa e tiveram um grande avanço. Após entendermos como a cromatografia foi inventada, é possível analisarmos a relação dessa palavra, a qual foi originada através de combinações de palavras gregas, onde cromato significa cor e grafia escrita. Nessa linha de raciocínio, ficamos com a dúvida do que se trata realmente a técnica de cromatografia. Bom, ela trata-se de um método de separação de componentes de uma certa mistura homogênea, que atua por meio da distribuição dessa mistura em duas fases, a fase estacionária e a fase móvel. A fase móvel, como o próprio nome sugere, se move por uma fase estacionária fixada em um certo local, e a separação é realizada a partir da diferença de afinidade pelas duas fases. Essa fase estacionária pode ser líquida ou sólida, enquanto a fase móvel pode ser líquida, um gás ou um fluido supercrítico. Na figura a seguir, podemos ver de forma mais clara como que funciona essa técnica, que é inclusive a que o Michael Twisted utilizou em seus estudos, onde temos como fase estacionária o carbonato de cálcio e como fase móvel o éter de petróleo. No momento em que a amostra atravessa a coluna, podemos ver a separação dos componentes em razão da diferença de afinidade pelas duas fases. Assim, na imagem final, podemos ver que foi realizada a separação com sucesso. Existe uma grande variedade de tipos de técnicas cromatográficas. Na imagem abaixo, podemos ver de forma mais clara os métodos que hoje conhecemos. Nessa imagem, podemos ver o critério de classificação, que é a cromatografia, a técnica utilizada, a fase móvel, a fase estacionária e o tipo de cromatografia. Dessa maneira, podemos classificar alguns tipos de separação mais utilizados nas técnicas de cromatografia. São eles: cromatografia de adsorção, que de acordo com a ilustração abaixo, podemos visualizar que o soluto é absorvido na superfície sólida da partícula. Sendo assim, o equilíbrio entre as fases é responsável pela separação dos diferentes solutos. A fase estacionária é sólida e a fase móvel é líquida ou gasosa. Temos também a cromatografia de partição, onde nesse caso a fase estacionária é líquida e forma um filme na superfície sólida, fazendo com que o soluto entre em equilíbrio com a fase móvel e a fase estacionária. Seguimos então com a cromatografia de troca iônica, onde, claro, temos ânions e cátions sendo ligados covalentemente à fase estacionária sólida, que geralmente é uma resina. A fase móvel é um líquido, e os íons de carga oposta do soluto são atraídos para a fase estacionária através da força eletrostática. E é assim feita a sua separação. Por fim, entre as técnicas cromatográficas mais utilizadas, temos a cromatografia de exclusão molecular ou filtração de gel. Essa técnica é um pouco diferente das que a gente já viu, já que nesse método não há interação entre a fase móvel e a fase estacionária. A sua separação se dá por meio do tamanho das moléculas, pois nesse caso, os poros da fase estacionária são pequenos o suficiente para que as moléculas grandes não sejam capazes de penetrar nos poros, ao contrário do que acontece com as moléculas pequenas, que penetram nesses poros, levando mais tempo para atravessar a coluna. Concomitante a tudo que foi estudado, precisamos de algum método para poder analisar os resultados obtidos, e fazemos isso por meio dos gráficos de cromatografia. Logo abaixo temos uma figura que representa o tipo de cromatógrafo que é analisado no dia a dia, onde nele podemos verificar a resposta do detector e o tempo de retenção da amostra dado em minutos. Logo em seguida temos esse gráfico abaixo, que se trata do mesmo gráfico de cromatografia, porém de forma mais detalhada para podermos ver exatamente o que cada parte dele escreve para nós. Nele podemos ver o TR, que significa ser o tempo de retenção, ou seja, é o tempo entre a injeção e o pico cromatográfico. Logo temos o TM, que é o tempo de retenção de composto não retido, ou seja, é o tempo em que o composto que não interage com a fase fixa atravessa a coluna. Temos também o T'(R), ou seja, é o tempo de retenção ajustado. Mais detalhado, é o tempo necessário para o soluto percorrer a coluna, além do tempo do solvente não retido. Desse modo, após introduzirmos os conceitos básicos chaves para a compreensão, podemos finalmente entrar na cromatografia gasosa, que é uma das vertentes da cromatografia e a de interesse no trabalho em questão. A cromatografia gasosa, que possui o mesmo princípio de separação já visto, se trata da separação de diversos constituintes de uma substância qualquer, com o objetivo de identificar ou quantificar os constituintes, como também obter substância pura para outros fins. Vale também ressaltar alguns pontos muito importantes. São eles: a cromatografia gasosa é responsável pela separação de misturas que possuem substâncias voláteis em sua composição. A amostra a ser analisada precisa ser termicamente estável. Como fase móvel, é utilizado gás de arraste, e este deve ser inerte e puro. A fase móvel atravessa um tubo que possui a fase estacionária. Este deve variar entre um sólido adsorvente ou também um líquido pouco volátil, sendo assim cromatografia gás sólido e cromatografia gás líquido, respectivamente. Há também a opção de a fase estacionária ser a própria parede da coluna, e esta se trata da cromatografia gasosa de alta resolução. Dando continuidade ao nosso estudo, temos agora os princípios básicos das análises de espectroscopia. A espectroscopia na ciência é responsável por estudar a interação entre quaisquer tipos de radiação com a matéria, com o objetivo de compreender como a luz reage com a matéria e a possibilidade de analisar quantitativamente uma certa amostra estudada, ou seja, ela está diretamente relacionada às interações de ondas magnéticas com átomos e moléculas.
A espectroscopia trabalha por meio da absorção, emissão ou dispersão de radiação eletromagnética de moléculas ou átomos. Assim como a cromatografia, a espectroscopia possui também uma variedade de análises, que são aplicadas de acordo com a necessidade da pesquisa. Sendo assim, as mais populares são espectroscopia molecular, a qual trata-se da espectrometria de absorção molecular no visível, ultravioleta e infravermelho. É muito utilizado em razão dos compostos coloridos, além de obter fácil operação. Temos também a espectroscopia atômica. Esta trata-se da espectrometria de emissão atômica, ou seja, se baseia nas análises da luz absorvida ou emitida pelos elementos presentes em uma amostra, determinando assim os elementos presentes e suas respectivas concentrações. Logo abaixo, podemos ver um diagrama demonstrando o funcionamento interno do espectrofotômetro. Para isso, precisamos de uma fonte de luz, um colimador, um monocromador, um seletor de comprimento de onda, uma solução de amostra em uma cubeta e um detector de fotocélula, que logo após passar por todas essas etapas, irá demonstrar em um mostrador digital. Pronto, agora acredito que estejamos prontos para dar continuidade ao estudo. Agora, iremos entender como funciona de maneira prática. Afinal, para um estudo completo, uma bagagem completa é fundamental. Agora vamos ver um pouco mais sobre o instrumento de cromatografia gasosa acoplado ao espectrômetro de massas. Nesse ponto, a gente deve relembrar que o objetivo da cromatografia, de modo geral, é separar os compostos presentes em uma amostra. Como estamos falando de uma cromatografia gasosa, as amostras a serem analisadas, elas precisam estar na forma de gás. Mesmo que inseridas no instrumento de forma líquida, o instrumento vai se encarregar de vaporizar essa amostra. Existem alguns elementos importantes que fazem parte dessa análise cromatográfica e a gente precisa tê-los bem claro para entendermos todo o processo. Agora vamos bater um papo sobre as fases existentes no cromatógrafo. Existem duas fases no cromatógrafo, a fase móvel e a fase estacionária. A fase móvel diz respeito a um gás que não vai reagir com a amostra, mas esse gás ele vai ficar encarregado de fazer com que o analito, que no caso é a nossa amostra, percorra todo o caminho de análise. Como precisamos de um gás que não reaja com a amostra, precisamos de gases que possuam suas entalpias de ligação muito fortes para não serem quebradas e reagirem com as moléculas presentes no analito. Os gases mais utilizados são o nitrogênio e o argônio. No caso do nitrogênio, ele possui 3 ligações, então ele tem uma entalpia de ligação bem forte. Já o argônio se trata de um gás nobre, então ele não faz ligações. E a escolha entre nitrogênio, argônio ou qualquer outro gás que seja inerte vai depender do grau de pureza que a gente precisa dependendo da análise. No caso dos gases nobres, que são mais puros, eles tendem a ser mais caros. Então, o principal fator de escolha do gás é o custo-benefício de acordo com o que eu preciso analisar. Já a fase estacionária, também chamada de coluna, ela pode ser líquida ou sólida, e a amostra vai passar por ela, e as substâncias presentes nessa amostra, elas ficam retidas nessa fase estacionária, e elas ficam retidas por um tempo que é proporcional à afinidade entre a fase estacionária e a substância. Quando falamos dessa afinidade, a gente lembra principalmente da interação de substâncias de acordo com sua polaridade. Ou seja, as substâncias polares vão interagir com outras substâncias polares, e as substâncias apolares vão interagir de forma mais acentuada com outras substâncias apolares. Como a gente pode ver nessa imagem, as colunas elas têm uma espessura bem fina. O diâmetro delas pode chegar até 25 milímetros. Porém, elas são bastante extensas, podendo chegar a 10 a 15 metros de extensão total. Já tendo bem claro os conceitos que giram em torno de fase móvel e fase estacionária, a gente pode caminhar para falar sobre o sistema de injeção do cromatógrafo. O sistema de injeção vai ficar encarregado de succionar a amostra através de uma agulha, e ele succiona a amostra líquida, e logo após de succionada, a amostra vai passar por um bloco metálico, que também faz parte do sistema de injeção. E esse bloco metálico está aquecido em altas temperaturas, e ele é o responsável por vaporizar essa amostra. E após vaporizada, o gás de arraste já se encarrega de levar a amostra até a ponta inicial da coluna. Como a gente pode ver nessa imagem, no lado esquerdo a gente tem a inserção do gás de arraste no sistema de cromatografia. Na parte superior a gente tem a agulha injetando a nossa amostra, e no canto direito a gente tem duas válvulas. Como a gente trabalha com pressão, a gente precisa de sistemas de escape, válvulas de escape, para que possa despressurizar todo o sistema de cromatografia. E essas duas superfícies pretas se tratam da placa metálica que fica encarregada de vaporizar toda a nossa amostra líquida. Por fim, a gente precisa só definir o conceito de eluição, que é um conceito muito importante quando a gente fala de cromatografia, e ele consiste basicamente no processo de carregamento da amostra pela fase móvel. Então dizemos que a amostra está eluindo pela coluna. Nessa imagem fica tudo mais claro. Então a fase estacionária, ela está fixa, e a nossa amostra vai passar por ela, e vai ser carregada pelo gás de arraste. Aí a gente pode ver que tem a injeção, e aí conforme a afinidade das moléculas presentes na nossa amostra com a fase estacionária, elas vão ficar retidas por um tempo. As moléculas que têm mais afinidade com a fase estacionária, elas ficam retidas por mais tempo, enquanto o gás de arraste vai levando as moléculas que têm menos afinidade, e todo esse carregamento do analito pela coluna é denominado eluição. Após ele passar pela coluna e a gente define o tempo de retenção de cada molécula dentro da nossa amostra, essas moléculas elas saem da coluna e passam por um detector. As moléculas com menos afinidade com a coluna vão saindo primeiro, já que elas não ficam retidas por muito tempo, e assim que saem, elas são direcionadas ao detector. Existem vários detectores. No nosso caso, o detector se trata do espectrômetro de massas, que vai se encarregar de determinar a estrutura dessas moléculas de forma mais precisa. O funcionamento do espectrômetro de massa segue uma ideia muito semelhante ao experimento feito por Thomson com os tubos de raios catódicos. E na espectrometria, as moléculas a serem analisadas precisam estar na forma de vapor. Como elas saíram direto do cromatógrafo, elas já estão na forma que precisamos. E essa molécula já vaporizada precisa ser fragmentada em íons, e é no ionizador que essa etapa fundamental irá acontecer. Existem várias formas de se ionizar uma molécula.
Podemos citar como exemplo a que fornece o impacto de elétrons na molécula e ela vai se fragmentar em íons positivos e ou negativos. Quando temos a molécula já na forma de íons, ela vai passar por um acelerador de massas, que se trata de um campo elétrico que vai acelerar esses íons, que é uma etapa fundamental para que aconteça a análise de massa na próxima etapa do espectrômetro. Quando a gente fala dessa etapa de análise de massa, existem vários tipos de analisadores. A gente vai citar dois deles como exemplo. O primeiro analisador é o analisador por tempo de voo, que é o que a gente pode ver nessa imagem. Então, os íons já acelerados percorrerão uma distância fixa nesse tubo até chegar a um detector. Cada íon está a uma velocidade diferente, já que cada um tem uma massa diferente. Os íons com razão massa-carga mais baixa, eles estão mais acelerados, então eles vão chegar mais rápido ao detector na parte final do tubo, e assim cada valor de massa-carga é detectado em sequência. Já o analisador quadrupolar, ele consiste em 4 hastes cilíndricas de metal e elas funcionam como um filtro, que são ajustados previamente através de voltagens elétricas, e esses filtros vão permitir que apenas íons dentro de uma determinada razão massa-carga passem por eles. Os íons que não estiverem dentro desse padrão pré-determinado vão se chocar com as hastes e vão se perder no caminho. E estes são denominados íons não ressonantes. O movimento que os íons fazem no campo elétrico é denominado dança dos íons e é a base de toda a separação, já que cada íon, de acordo com a sua razão massa-carga, vai apresentar uma variação de movimento diferente. E por fim chegará um detector, também extremamente sensível, como no caso do analisador anterior, e todos os dados obtidos pelos detectores são interpretados por softwares e chegam aos analistas em formas de picos, que relacionam a abundância do íon com relação à massa-carga. Então teremos um pico que é do íon molecular, e esse íon molecular é o íon que se assemelha com a molécula analisada, e um pico do íon base, que é o íon com mais abundância na molécula. E esse íon base é o que vai caracterizar a molécula. Nessa imagem a gente consegue ver uma análise do etilbenzeno, na qual o íon base é o de mais abundância, e o íon molecular é justamente do etilbenzeno, que a gente consegue ver que é o que caracteriza a molécula. Fazendo o resumo da análise que foi detalhada anteriormente, temos o gás de arraste entrando no sistema. Junto temos uma válvula que controla o quanto de gás vai entrar nesse sistema. O gás entra junto com o analito, no sistema de injeção, representado na parte superior do cromatógrafo. A nossa amostra vai evoluir pela fase estacionária, e cada molécula presente na amostra vai ficar retida por um tempo na coluna, de acordo com a sua afinidade. Quanto menos afinidade tiver com a coluna, menos tempo ela vai ficar retida. As moléculas da amostra já separadas caminham ao detector, que no nosso caso é o espectrômetro de massa. O haste servirá como sistema de refúgio, onde retira do sistema de análise tudo aquilo que não é importante para o espectrômetro, seja ou por suas propriedades ou pela sua quantidade. E então, no espectrômetro, a estrutura de cada molécula vai ser determinada de acordo com a sua razão massa-carga, gerando picos de íons presentes na molécula e mostrando com uma alta precisão o que foi analisado. Conhecer a respeito do que se trata e como são realizadas as análises cromatográficas de espectrografia, e também termos conhecimento a respeito do funcionamento do instrumento de análise GCMS, devemos agora também conhecer como esse instrumento é utilizado na prática. Por conta da sua eficiência, esse instrumento pode ser utilizado em inúmeras áreas para fazer análises laboratoriais, mas em especial abordaremos a aplicação desse sistema nas análises de laboratórios de química forense. Mas o que é química forense? Como ela atua? E ainda como o sistema de análise apresentado se relaciona com esta área da ciência. Bom, a área da ciência forense é de extrema importância para a resolução de fraudes elaboradas, bem como crimes que muitas vezes são considerados sem resposta. Assim, da mesma forma, a química forense tem como principal objetivo buscar soluções e perguntas de interesse legal ou jurídico a partir da análise de substâncias. Em outras palavras, ela pode ser definida como aplicação de conhecimentos químicos em auxílio à justiça na resolução de assuntos de natureza criminosa. Desta forma, existem inúmeras áreas onde a química forense é necessária, como, por exemplo, perícias policiais, questões ambientais, industriais e muitas outras. Agora, já tendo conhecimento do que se trata química forense, conheceremos um pouco a respeito de como o profissional desta área utiliza o GCMS, a fim de analisar amostras complexas. Como exemplo, conheceremos a análise toxicológica de anfetaminas presente em amostras de fios de cabelo, utilizando o GCMS. Ok, mas o que são anfetaminas? A anfetamina, na realidade, trata-se de um grupo de substâncias que agem como estimulantes no nosso organismo. Essas substâncias possuem caráter básico e baixo peso molecular, causam supressão do apetite e produzem estimulação tanto no sistema nervoso central quanto no periférico. Em geral, tais substâncias são muitas vezes utilizadas por estudantes que buscam pela propriedade de evitar a fadiga, permitindo estudar por períodos mais longos, trabalhadores com jornadas extenuantes e repetitivas, atletas, o que caracteriza o doping, e também pessoas que buscam pelos efeitos de euforia, melhora do humor e da autoestima. As substâncias pertencentes a esse grupo mais conhecidas popularmente recebem nomes como ice, cristais, êxtase, rebite, meta, entre outros. Tá, mas como pode ser feita uma análise laboratorial? Para a realização de uma análise, não podemos esquecer que o material que chega no laboratório para ser analisado não chega pronto para ser estudado. As amostras que chegam podem variar de peças de roupa, objetos manchados, cinzas e até mesmo em formas orgânicas, como fios de cabelo, urina ou sangue. Em especial, para a verificação de abuso de drogas como a anfetamina, a urina e o sangue eram utilizados de forma majoritária, porém cabelos, unhas, saliva, suor e outras matrizes biológicas têm sido utilizados como amostras alternativas para a realização ou complementação de análises. Em especial, o cabelo é muito utilizado para a realização de análises, uma vez que apresenta vantagens como facilidade na obtenção, coleta não invasiva
e não requer muitos cuidados para o transporte e no armazenamento. Mas e como é feita a preparação da amostra, ou seja, do cabelo? Antes da realização da análise propriamente dita, deve ser realizada a lavagem da amostra para retirar-se resíduos. Para isso, são utilizados solventes que solubilizam as substâncias indesejáveis e não penetram na estrutura do cabelo. Após esse processo, é necessário aplicar alguma técnica para fazer a extração ou digestão da amostra do cabelo, para que se possa utilizar o instrumento de análise. Para isso, são utilizadas algumas técnicas, como a extração metabólica, a extração alcalina, a extração ácida, a extração em fase sólida e a microextração. Como exemplo, temos a extração de anfetamina utilizando a técnica da microextração em fase líquida, em uma amostra de cabelo de 50 mg, que já está devidamente descontaminada. Assim, o procedimento ocorre seguindo o seguinte diagrama. Bom, de maneira mais simplificada, o cabelo passou por 2 etapas de processamento para que se fosse possível fazer a análise. Após todo esse processo, é que entra a ação de GCMS. A seguir, podemos ver o espectro de massa de algumas substâncias do grupo das anfetaminas, que permitem o químico forense identificá-las. Aqui podemos ver o espectro de massa da metanfetamina e do MDA. Bom, a partir dos resultados apresentados pelo instrumento, o químico forense poderá fazer uma análise utilizando as técnicas já apresentadas e assim verificar a possível presença de substâncias pertencentes ao grupo das anfetaminas. Tal resultado nos mostra o quão importante é essa ferramenta para o bem-estar da sociedade, uma vez que a partir de uma simples amostra de fios de cabelo, o profissional já pode verificar a presença de uma substância como anfetamina. E o que podemos concluir com isso? Bom, tendo em vista que, de acordo com o Código Penal Brasileiro, para a caracterização de crime é necessária a apresentação de provas, o GCMS mostra ser uma ferramenta importantíssima que pode auxiliar na identificação de diferentes substâncias em amostras complexas, podendo assim fornecer provas concretas não apenas para casos como esses, mas para inúmeros casos, onde existe a necessidade de apresentação de provas.